Boa tarde. Nós vamos iniciar a terceira aula de História e o tema é a Primeira Guerra Mundial. Essa é a parte 1, já que o assunto é muito extenso. Ela ficou conhecida como Guerra das Trincheiras porque os soldados, eles para movimentarem de uma região a outra, eles usavam espécie de valas, tá? Que é chamado de trincheiras. Quilômetros e quilômetros. Os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, o nacionalismo, alianças militares e a corrida armamentista. Nós temos aí uma outra imagem das trincheiras, observe aqui, paredão, aqui nós temos parede, até uns sacos de areia, terra, né? E essas espécies de valas, elas iam por quilômetros e quilômetros. Primeira Guerra Mundial, ela começou em 1914 e ela foi até 1918. As causas, como acabamos de ver, né, os fatores, primeiro é as disputas imperialistas. A partilha da África e da Ásia, tá, gerou desentendimentos entre os países, as nações europeias. A Inglaterra e França ficaram com grandes territórios, com vários recursos para explorar, e a Alemanha e a Itália ficaram descontentes porque os territórios que elas possuíam eram pequenos e de baixo valor. O segundo ponto, a segunda causa da guerra, foram os nacionalismos. O pan-germanismo foi um e o pan-eslavismo outro. O que foi o pan-germanismo? Tem a ver com Germânia, então a gente vai lembrar de Alemanha. Essa ideologia visava agrupar no mesmo estado os povos de origem germânica. Esse movimento nacionalista ele serviu como suporte ideológico para o Império Alemão defender os interesses dele de expansão territorial. Havia também uma espécie de revanchismo francês que envolvia os ressentimentos a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. E no pan-eslavismo foi um movimento que defendia o agrupamento de todos os povos de origem eslava, né, então os povos eslavos, num só estado, agregando aí as nações da Península dos Balcãs na chamada Grande Sérvia. O final da Primeira Guerra Mundial e o desmembramento do Império Austro-Húngaro resultou na unificação dos territórios de alguns países, como a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia e Herzegovina, com a Sérvia e Montenegro, nascendo aí o Reino da Sérvia, Croácia e Eslovênia. Se quiserem conferir, eu deixei aqui uma fonte para a pesquisa. Nós temos aí um mapa do que seria um pedacinho da Península Balcânica, tá? Com os países em destaque aí, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Macedônia, que Kosovo aqui, e Montenegro dentro do território da Sérvia. Península Balcânica ou Balcãs, uma península nada mais é do que uma ponta de terra saindo do continente, adentrando o mar. É essa a ideia que a gente tem. É a terra indo em direção ao mar. Então, retornando, a Península Balcânica ou os Balcãs está localizada no oeste do continente europeu e hoje ela é formada pela Albânia, pela Bulgária, Bósnia e Herzegovina e os demais países aí destaque em vermelho. Alguns geógrafos consideram também a Croácia como parte dessa península. Então nós temos aqui a Península Balcânica, porque é uma cadeia de montanhas, né? Uma cadeia montanhosa, cadeia dos Balcãs, por isso Península Balcânica. E nós temos aqui os países, a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, Montenegro, os demais países aqui. Aqui, novamente, os mesmos países com maior destaque, tá? Nós temos aí o mapa europeu, eu coloquei para que vocês consigam localizar aquela região que nós estamos falando. Aqui a gente está falando específico da Península Balcânica. E aqui no mapa, aquela região, ela se encontra aqui, ó, Grécia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Montenegro, Sérvia, e aqui vai. O conflito da Primeira Guerra, ela começa aqui, a Alemanha, né? E nós vamos retornar daqui a pouquinho nesse mapa. Alianças militares também foi uma das causas da guerra. Nesse quadro de tensão e rivalidades, os países europeus acabaram fazendo alianças militares. Essas alianças foram chamadas de Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Na Entente, nós tínhamos a Rússia, a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, a Inglaterra, né, e França. Na Tríplice Aliança, nós tínhamos a Alemanha, a Áustria, a Hungria, o Império Otomano e a Itália.
Concorrência econômica foi o outro fator da Primeira Guerra Mundial. Entre os países europeus, acirrou-se, aumentou aí uma disputa por mercados consumidores e matérias-primas. Muitas vezes, ações economicamente desleais eram tomadas por determinados países ou empresas e tinha total apoio, muitas vezes, do governo. E a concorrência armamentista também foi uma outra causa aí. Os chefes de Estado na Europa, ou seja, reis, presidentes, imperadores, chefes de Estado na Europa, né, dos países europeus, acreditavam que a guerra era apenas uma questão de tempo. Então, só precisava da última gota, né, no copo para transbordar. Por essa razão, os países europeus, as nações europeias, iniciaram aí uma corrida armamentista, que é a busca por produção de armas, por desenvolvimento de novas armas, né? E essas armas seriam usadas, então, caso o conflito ocorresse. O objetivo é de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que eles precisavam? Eles precisavam da última gota no copo aí para transbordar, ou seja, eles precisavam de mais um motivo para que a guerra se iniciasse. O que faltava para que a guerra tivesse início ocorreu no dia 28 de junho de 1914. Foi durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do trono austríaco, e ele estava na cidade de Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Voltando aqui, o arquiduque da Áustria estava visitando a Bósnia, tá? Nós temos aqui, Bósnia. E aí, o que ocorre? Ele foi assassinado. O estudante Gravilo Príncipe, membro de um movimento nacionalista da Bósnia, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, e abriu fogo, assassinando a ambos. Aí nós temos a imagem do estudante Gravilo Príncipe sendo preso após cometer o atentado que causou a morte de Francisco Ferdinando. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. O assassinato foi 28 de junho. Um mês após, 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Lembra que era o cara da Sérvia que havia matado o cara da Áustria. Então, a Áustria declara guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, também alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3 de agosto, ela declarou guerra à França. No dia 4 de agosto, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e estava aí a guerra começada. As atividades sobre o tema estão no site do Conectados da Vila, conectadosdavila.com.br. Nós temos aí, né, o Conectados da Vila para vocês acessarem e nós temos aqui o canal do YouTube para vocês assistirem a aula e não esquecer de dar o seu like aí.